levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: quero ser teu filho, me abraça, Maria. Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando o nosso primeiro programa Amigos de Fé. Eu sou o Giovanni Moreira e hoje eu trouxe um convidado especial, que é o Leandro Fernandes. Ele tem 36 anos e 11 anos de casado com a Viviane Moreira. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Giovanni. Tudo bem, pessoal? Alegria estarmos juntos nesse momento agora de partilha. E para iniciar, gostaria de conversar com você, Leandro. Como foi a sua experiência com Nossa Senhora? Então, Giovanni, há dois fatos na minha infância e na minha adolescência que marcam essa devoção mariana. O primeiro fato, quando eu tinha de 2 para 3 anos de idade, uma criança, os meus pais eles ensinavam a rezar toda noite. Toda noite eles rezavam o Pai Nosso, Ave Maria, e desde muito novinho eles já ensinavam a rezar. E a mãe conta um fato que certa noite eles tinham ido no médico, minha mãe tinha ido no dentista, e naquele momento que a gente costumava rezar toda noite, os dois falaram: hoje eu não vou rezar com ele não. Eu também não vou, tô com dor de dente. E para surpresa do meu pai e da minha mãe, eu, uma criança de 2, 3 anos, ajoelhei no meio da sala e falei: já que vocês não vão rezar, eu vou rezar sozinho. Aí eu rezei o Pai Nosso e a Ave Maria. Então esse é um fato que a minha mãe conta para mim, né? E isso traz ao meu coração uma alegria muito grande, que desde novinho, né, Jesus e Nossa Senhora já estavam presentes ali comigo, através dessa oração que meu pai e minha mãe me ensinou. E também, na minha adolescência, tem um fato que fica marcado na minha mente. Várias e várias vezes, a minha avó posava na minha casa e eu via ela de madrugada com o terço na mão rezando. E às vezes madrugada, todas as vezes que eu acordava, ela rezava o terço. E eu ficava olhando, prestava bastante atenção. Já uma adolescente de 12, 13 anos, eu lembro que eu olhava e falava: o que será que minha avó está fazendo? E ali, aquilo marcou muito para mim, né? Porque por mais que eu não sabia direito essa devoção do terço, essa oração do terço, isso me chamou muita atenção, que mal sabia eu que mais para frente Deus gostaria de usar de mim através disso também. Que história bonita, né? E você vivenciou algum momento forte na sua vida com Maria? Sim. Vários momentos fortes. Vamos esperar um minutinho, né? Vamos deixar essa história para o próximo bloco. E você vai poder acompanhar com a gente daqui a pouco. Espera aí, só um minutinho. Sacrário vivo, o que dizer, apenas olhar, e ela vai abençoar. E antes de continuarmos
o testemunho do nosso irmão Leandro aqui, gostaria de convidar você a ajudar o santuário através do PicPay que está aparecendo no canto da sua tela. Assim você ajuda o santuário com as suas obras. Você pode também dar a sua ajuda, a sua contribuição através do depósito bancário. Então, veja qual que é a melhor opção e não deixe de ajudar o santuário para as obras de evangelização. Então, voltando aqui para a nossa entrevista, então, Leandro, você contava de uma experiência forte que você teve com Nossa Senhora. Você pode nos dizer? Com certeza. Então, meu pai, ele teve um câncer e ele acabou, depois de 8 meses diagnosticado com esse câncer, ele veio a falecer. E a gente, era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu lembro que nessa época eu tinha 15 anos, a minha irmã tinha 11, e após meu pai ter falecido, a gente passou alguns momentos muito difíceis, porque a gente só cuidava de uma chácara, minha mãe, né, cuidava da chácara, e ali ganhava 100 e poucos reais naquela época, e minha mãe tinha muito medo, com o falecimento do meu pai, de faltar as coisas para mim e para minha irmã dentro de casa. E algo que me marcou muito foi de eu observar a minha mãe várias noites diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Até hoje ela tem essa imagem, uma imagem bem antiga, sabe? De Nossa Senhora Aparecida. E várias noites a minha mãe diante dessa imagem de Nossa Senhora Aparecida, com um olhar cheio de lágrimas e pedindo a Nossa Senhora que a única coisa que ela queria era um emprego para poder dar uma vida digna para mim e para minha irmã. Então isso é algo que me marcou muito. E eu lembro que quando meu pai faleceu, as pessoas levavam cesta básica para a gente, ajudava a gente, né? E um fato que aconteceu após a mãe ter fazido esse pedido à Nossa Senhora Aparecida, eu vejo como uma graça de Nossa Senhora. Começou a aparecer vários trabalhos para a mãe, outras chácaras para ela cuidar, algumas pessoas chamavam a gente para carpir terreno, e aí começou as portas se abrirem e a gente começou a trabalhar em vários lugares. E conforme a gente ia trabalhando, outras pessoas iam chamando a gente para trabalhar. E até hoje a minha mãe conta isso, que ela não esquece do pedido que ela fez à Nossa Senhora Aparecida e da grande graça que ela recebeu e a gente recebeu. Então eu tenho esse testemunho, que é muito particular da minha mãe, e eu ter percebido a minha mãe várias noites diante da imagem de Maria, rezando ali para Nossa Senhora, com seus olhos cheios de lágrimas, pedindo um trabalho. E Nossa Senhora abriu as portas de vários trabalhos. Nossa, lindo testemunho, né? E eu gostaria de saber também como que continua a sua história de devoção com Nossa Senhora. Então, Giovanni, na minha fase adulta, aí eu pude entender aqueles terços que eu via minha avó rezando, né, na minha adolescência. Eu fui perceber o valor da oração do Santo Terço. E aí eu comecei a fazer visita nas casas e levar essa oração do Santo Terço para as famílias, rezando junto com as famílias. Sim. E você tem alguma experiência dentro dessa visita das famílias que foi muito forte? Nossa, eu tenho um testemunho muito forte com Nossa Senhora dessas visitas. Então, a gente vai saber desse testemunho no próximo bloco. E vamos agora para o intervalo. Você sabe qual o verdadeiro sentido do dízimo? Para que serve e como participar? Dízimo é gratidão. Deus é Senhor de tudo que existe. É dele a terra de onde provém o alimento e toda a bênção. Ao contribuirmos com o dízimo, reconhecemos que tudo vem dele e, por gratidão a ele, damos o nosso melhor de forma livre e generosa. Dízimo é partilha.
Nas primeiras comunidades cristãs, todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Nos evangelhos, vemos a experiência de pessoas que encontraram Jesus e decidiram entregar parte de seus bens ao Senhor. A partilha de bens está na essência do cristianismo e é a consequência daquele encontro pessoal com o Mestre que transforma a vida de quem o segue. Dízimo é comunhão. Através desta contribuição, participamos do sustento da comunidade e da igreja, manifestando nossa fé em Deus e nossa comunhão com a igreja. Todos somos convidados a contribuir com o dízimo. Embora a palavra dízimo refira-se a uma 10ª parte ou a 10% dos rendimentos de cada pessoa, a igreja não estabelece nenhum percentual. Cada um participa de acordo com suas condições e consciente das necessidades da igreja. Por que contribuir? Para expressar nossa fé e agradecer todos os bens que diariamente Ele nos concede, para que nossa comunidade disponha do necessário para celebrações, sua manutenção e despesas do cotidiano, para ajudar outras paróquias e dioceses, fazendo com que a igreja cresça em todos os lugares, de modo especial na Amazônia e localidades mais necessitadas, para apoiar muitas iniciativas em defesa dos mais necessitados, para fortalecer projetos de promoção da pessoa humana como expressão da nossa caridade. Participe desse gesto de gratidão e partilha. Cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco. E para continuarmos a nossa história aqui do nosso irmão Leandro, então nos conta, Leandro, que você foi visitar então uma casa, né? E teve uma experiência forte nessa casa. Você pode dizer pra gente essa experiência? Com certeza. Então a gente visitou uma casa de uma mulher que se chama Maria de Fátima. No momento que a gente foi visitar ela, a gente se deparou com uma situação que ela estava vivendo. Ela tinha quebrado a perna em 3 lugares e tinha posto até uma gaiola na perna. E eu lembro que a gente foi para lá rezar um terço. E eu perguntei para ela: Fátima, a gente gostaria de rezar um terço na sua casa, você permite? Ela falou sim. Eu perguntei para ela: você tem alguma imagem de Nossa Senhora? Ela falou: tenho sim, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí a gente foi, pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ponhamos numa mesinha lá perto dela, acendemos uma vela, fizemos um altarzinho, né? E ali eu falei para ela: Fátima, faz um pedido para Nossa Senhora, para a gente apresentar nesse momento do terço. E é algo que eu não esqueço até hoje, sabe, Giovanni? Ela olhou bem fixo para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ela disse assim: eu não quero nenhuma casa, eu não quero nenhum carro, a única coisa que eu queria é poder andar de novo. E ali naquele momento a gente apresentou essa intenção diante de Nossa Senhora e nós rezamos o terço. E apresentamos. E aí depois que terminou o terço, terminou a oração, a gente ficou conversando um pouco com ela. E ela partilhou com a gente, né? Que os médicos falaram que
para ela voltar a pôr aquela perna no chão de novo, ia demorar mais ou menos um ano e pouco, depois das fisioterapias, depois de todo aquele processo. E como ela quebrou a perna em 3 lugares e teria que usar aquela gaiola, era um processo muito lento de recuperação. E aí a gente partilhou, conversou e eu fui embora. Depois de um tempo, aproximadamente uns 2, 3 meses, a gente continuou visitando ela sempre. Eu cheguei, né, na casa dela e, para minha surpresa, ela com um sorriso no rosto, ela disse para mim: Leandro, eu preciso te contar uma coisa. Hoje eu fui no médico e quando eu cheguei no médico que fez os exames da minha perna, o médico ficou surpreendido, porque ele disse que o osso da minha perna já está tudo grudado. Que ele não sabia explicar como tinha acontecido aqui. E eu olhei bem nos olhos dele e disse: doutor, eu pedi para Nossa Senhora. E por isso que os ossos da minha perna estão grudados. E eu não esqueço isso, Giovanni. Aquela mulher que ia, depois de um ano, ia começar a fazer as fisioterapias para começar a pôr o pé no chão. Em 6 meses, ela já arrancou aquela gaiola e já começou esse processo de recuperação. Então, é algo que marca muito. Essa visita que a gente fez e através desse pedido da Nossa Senhora, aquela mulher com aquela perna quebrada em 3 lugares, com aquela gaiola, alcançar essa grande graça. E eu fico feliz por poder vivenciar isso na minha vida. Que história linda, né? A gente sabe então que por meio de Nossa Senhora Deus realiza muitos milagres. Agradecemos aqui a sua participação, Leandro, e vamos então rezar com a Ave Maria a Nossa Senhora, agradecendo por esse momento que nós passamos juntos e porque ela é a medianeira de todas as graças, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa.